Os elementos da família 1A também são denominados metais alcalinos. Eles são denominados dessa forma porque reagem facilmente com água, em reações muitas vezes explosivas e tendo como produtos o ânion hidróxido e o gás hidrogênio. Os átomos dessa família, em especial os mais leves, são encontrados em grande extensão em sistemas rochosos e como íons nos oceanos. Possuem também importância biológica vital, especialmente os íons sódio e potássio, que através da sua migração regulada por membranas, permite a transmissão de sinais pelos neurônios. Os metais alcalinos não são encontrados na forma livre na natureza em virtude dos seus potenciais de redução muito negativos. Logo, eles são excelentes agentes redutores, ou seja, perdem elétrons com facilidade, já que possuem apenas um elétron a mais do que o necessário para ter octeto completo. Adicionalmente, nunca são encontrados na natureza na forma reduzida pela reação direta com outros compostos. Normalmente, empregam-se processos não espontâneos, como a eletrólise, para a obtenção desses metais na forma reduzida. Dentre os elementos da família 1A, os que merecem destaque são os elementos mais leves, dada sua grande abundância na Terra e da ampla gama de aplicações. Na figura do canto esquerdo é possível ver que a superfície dos metais reduzidos está bastante oxidada, uma vez que tanto a água quanto o gás oxigênio que estão na atmosfera rapidamente reagem com a superfície desses metais, oxidando eles. Todos os elementos representativos apresentam a mesma configuração eletrônica na camada de valência, mudando apenas o número quântico principal. Como apresentam apenas um elétron na camada de valência, a configuração eletrônica do grupo é Ns1. Os metais reduzidos desse grupo apresentam coloração cinza prateado e possuem baixos pontos de fusão e de ebulição em virtude da presença de apenas um elétron na camada de valência, que torna a ligação metálica muito fraca. Tanto o ponto de fusão como o ponto de ebulição dos elementos diminuem de cima para baixo. À medida em que os átomos vão ficando maiores, a interação entre eles diminui significativamente, abaixando os pontos de fusão e ebulição. O único elemento pouco estudado dessa família é o frâncio, um elemento muito radioativo e que existe em uma baixíssima quantidade na Terra em virtude do seu baixo tempo de meia-vida, que é definido como o tempo em que metade da quantidade inicial de átomos se transforma em outra espécie, que para o frâncio o isótopo mais estável tem 22 minutos de meia-vida. Ele normalmente é encontrado associado a minérios de urânio em baixíssima quantidade. Pode ser produzido artificialmente, embora a maior quantidade registrada sintetizada tenha sido um agregado com cerca de 100.000 átomos de frâncio. Outra curiosidade é encontrada para o lítio. Ele possuía poucas aplicações até a Segunda Guerra Mundial, quando as armas termonucleares foram desenvolvidas. Nessas armas, o isótopo lítio-6 é empregado como parte importante do processo de fissão nuclear. Entretanto, esse isótopo possui abundância isotópica de 7,5%, enquanto o lítio-7 é o outro isótopo com abundância isotópica de 92,5% e não pode ser utilizado em aplicações termonucleares. Na grande corrida armamentista nuclear, milhares de bombas atômicas foram produzidas ao redor do globo terrestre, alterando inclusive a massa molar do lítio que está mais próxima de 7, já que o lítio-6 foi extensivamente extraído da natureza. O césio é outro elemento que exibe poucas aplicações em contraste com os outros elementos do grupo. O seu isótopo 137 é um emissor de partículas beta e é utilizado em equipamentos de radioterapia. Um incidente catastrófico envolvendo o césio 137 ocorreu em Goiânia em 1987, quando um equipamento de radioterapia contendo radioisótopo foi encontrado por catadores e enviado para um ferro velho, onde foi desmontado e repassado para terceiros, contaminando cerca de 1.600 pessoas e matando 4 ao todo. Como são elementos muito eletropositivos, não são muitos os métodos possíveis para a obtenção dos metais alcalinos reduzidos.
O sódio metálico pode ser obtido por um processo de eletrólise do sal fundido em uma célula conhecida como a célula de Downs. Neste processo, os íons cloreto são reduzidos a gás cloro e os íons sódio capturam os elétrons cedidos pelos ânions cloreto para formarem o sódio metálico, aproveitando o fato de que o potássio possui maior potencial de redução do que o sódio. Pode-se utilizar então o sódio para reduzir o cátion potássio a potássio metálico. Isso ocorre através da passagem de uma corrente de sódio gasoso por cloreto de potássio fundido. Nessa reação redox, o potássio reduzido apresenta-se na forma de um vapor na temperatura de reação e pode ser facilmente separado do KCl. O outro produto resultante da reação é o cloreto de sódio. Os metais alcalinos são mais leves e estão entre os elementos que apresentam um menor potencial de redução. Isso significa que eles possuem uma tendência muito baixa de se manterem na forma reduzida e facilmente perdem o seu elétron de valência. Em virtude desse fato, os metais alcalinos reduzidos devem ser guardados em recipientes livres de atmosfera oxidante, no caso, livres da presença de gás oxigênio que é suficientemente forte para oxidar rapidamente a superfície dos metais, escurecendo-as pela formação de um óxido metálico. Os potenciais de redução não variam linearmente entre os elementos da mesma família ou período porque eles dependem de valores como a energia de rede do sólido, que é a diferença entre a energia potencial dos íons em um cristal e deles separados em fase gasosa, e a entropia para a geração de cada espécie. Os seus grandes valores negativos de potencial de redução garantem que todos os metais alcalinos reagem com água. As reações mais energéticas são aquelas dos elementos mais acima da família, já que apresentam os valores mais negativos. Além dessas reações serem muito favorecidas, há a formação de um gás altamente inflamável, o gás hidrogênio. O calor liberado pela reação química é suficiente para promover a combustão do gás hidrogênio, liberando ainda mais energia e tornando a reação explosiva. Quando combinados com oxigênio, os metais alcalinos formam diferentes tipos de óxidos, dependendo do raio iônico do metal alcalino. O cátion lítio possui raio semelhante ao ânion oxigênio com duas cargas negativas, logo, costuma formar o óxido de lítio. Por outro lado, o cátion sódio é muito maior e tende a formar predominantemente um composto iônico com um ânion peróxido, chamado de peróxido de sódio. Por fim, o cátion potássio tem um raio muito maior que o do oxigênio, logo, ele tende a formar majoritariamente o ânion superóxido. No ânion superóxido, há apenas uma única ligação simples entre os átomos de oxigênio e um dos átomos possui o octeto completo, enquanto o outro possui apenas 7 elétrons na camada de valência. O lítio, assim como os outros elementos que encabeçam as suas famílias, costumam apresentar propriedades significativamente diferentes dos outros elementos da sua família. Essas diferenças vêm em parte do pequeno tamanho do cátion lítio, que lhe confere um forte poder polarizante, isso é, consegue deslocar a nuvem eletrônica do ânion a quem está ligado para perto de si, e, consequentemente, forma ligações iônicas com alto caráter covalente. Por ser pequeno e carregado, as interações íon-dipolo em sistemas contendo cátion lítio são bastante expressivas, fazendo com que muitos sais de lítio sejam higroscópicos. Fontes comerciais de lítio incluem dois minerais: o espomodeno e a petalita, ambos sendo silicatos de lítio e alumínio. A diferença entre elas é o arranjo dos átomos de oxigênio ao redor do átomo de silício. Os compostos de lítio apresentam diversas aplicações. Entre elas, o carbonato de lítio é utilizado em tratamentos de desordem maníaco-depressivas, embora não se saiba o motivo pelo qual o lítio inibe essa desordem. Sabões de lítio, isso é, ácidos carboxílicos de cadeia longa neutralizados com hidróxido de lítio produzem sabões que são utilizadas como espessantes, isso é, aumentam a viscosidade de graxas empregadas em altas temperaturas. Os sabões de lítio possuem temperatura de decomposição acima dos sabões tradicionais de sódio e potássio.
Visto que o lítio possui o menor potencial de redução dentre todos os elementos químicos, ele é utilizado em sistemas de baterias de íon lítio, que apresentam excelente durabilidade e leveza. Dois fatores que tornam importantes os compostos de sódio são o seu baixo preço e a alta solubilidade em água. O cloreto de sódio é extraído de duas fontes atualmente disponíveis. A primeira delas é através da evaporação da água do mar que contém altas quantidades dos cátions sódio e ânions cloreto. A outra fonte comercialmente disponível é através da extração de depósitos de salgema. Esses depósitos eram lagos salgados que há milhões de anos tiveram a sua água evaporada, formando grandes cristais de cloreto de sódio, que podem ser pulverizados para formar o sal de cozinha ou triturados grosseiramente para a formação do sal grosso. O hidróxido de sódio é um sólido branco, de brilho gorduroso, relativamente mole e corrosivo, vendido comercialmente de uma forma impura chamada de soda cáustica. Ele é produzido através do processo de eletrólise da salmoura, solução de NaCl concentrada a 26% em massa, sendo o sal obtido anteriormente por uma das formas descritas. No processo de eletrólise, há duas semi-reações que ocorrem nos dois eletrodos. O eletrodo positivo é chamado de ânodo e é onde ocorre a oxidação do íon cloreto a gás cloro e no cátodo ocorre a redução da água para a formação de gás hidrogênio e ânions hidróxidos. Esse processo de eletrólise é conhecido como processo cloro-álcali. O hidróxido de sódio produzido dessa forma é a principal matéria-prima na produção de outros compostos de sódio. Uma vez que o processo de eletrólise, mesmo não sendo barato, produz grandes quantidades de NaOH, tornando o produto final bastante barato. O hidrogenocarbonato de sódio ou bicarbonato de sódio é utilizado com grande frequência na indústria química no processo de crescimento de massas cruas como um fermento químico. Na presença de ácidos fracos, como o ácido lático presente no soro do leite ou da manteiga, eles produzem um intermediário instável chamado de ácido carbônico, que imediatamente se decompõe em CO2 e água, gerando bolhas na massa que a deixam aerada. Os compostos de potássio apresentam muitas semelhanças físicas e químicas com os compostos de sódio. O potássio é encontrado na forma de diferentes minerais, como a carnalita, uma associação de cloreto de potássio e cloreto de magnésio hidratados, a silvita que é o KCl puro, mas de ocorrência rara, e a silvinita, um cristal que tem a composição mista de dois sais de cloreto. A silvinita é amplamente explorada no Canadá, que contém as maiores reservas desse mineral. Entretanto, prospecções por mineradoras encontraram quantidades expressivas de silvinita no leste do estado do Amazonas, entre Itacoatiara e Parintins, com investimento de alguns milhões de dólares para iniciar o processo de extração. O potássio é um elemento essencial para o crescimento dos seres vivos. Logo, tanto a carnalita como a silvita são adicionados diretamente sobre fertilizantes químicos como fonte de potássio essencial. O nitrato de potássio, um dos principais compostos de potássio, é utilizado para a fabricação da pólvora. Além de ser utilizado misturado ao fósforo para facilitar a sua ignição, os compostos de potássio são normalmente empregados em situações onde os compostos de sódio não podem ser utilizados, embora sejam mais caros. No caso descrito anteriormente, o nitrato de sódio não pode ser empregado porque esse sal é muito higroscópico em virtude do cátion sódio ser pequeno. Enquanto o cátion potássio, por ser mais volumoso e ter a sua carga positiva difusa por um volume muito maior, interage muito mais fracamente com a água. Outro composto de potássio é bastante utilizado em atividades recreativas ou espaciais. O superóxido de potássio é capaz de reagir com o gás carbônico que emana do processo respiratório para a formação do carbonato de potássio. O outro produto formado é o gás oxigênio, que volta para o ambiente e permite ser consumido novamente no processo de respiração. Entretanto, antes de entrar em contato com o superóxido,
O fluxo de ar deve ter a sua umidade completamente removida, em virtude da reação do superóxido de potássio com a água gerar não somente hidróxido de potássio e gás oxigênio, mas também uma grande quantidade de energia que é suficientemente grande para causar uma explosão. Um detalhe importante é que o Canadá detém quase 90% de toda a exportação mundial de KCl, logo, eles têm controle soberano sobre o preço da tonelada desse sal. Atualmente, paga-se cerca de $300 pela tonelada de KCl. A prospecção de KCl no leste do Amazonas revelou que seria possível vender a tonelada do KCl extraído nacionalmente por $100, uma redução de 66% no preço desse composto. Vale lembrar que o Brasil é um dos principais exportadores de KCl em virtude do seu uso como fertilizante agrícola e a obtenção desse composto a preços reduzidos reduziria o preço dos alimentos de forma geral. Existem dois principais métodos de obtenção de compostos de potássio. O primeiro ocorre então pela extração de minérios, conforme descrito anteriormente. O segundo método consiste em recolher espécies de potássio de lagos salgados existentes em algumas regiões do globo, como o Lago Sirles e o Mar Morto. Em ambos os casos, há sempre uma grande quantidade de cloreto de sódio como impureza do cloreto de potássio. Logo, são necessários métodos para conseguir a separação dessas duas espécies. Para se extrair o KCl da silvinita, é necessário procurar uma propriedade que varie nos dois compostos, NaCl e KCl. A solubilidade em água de ambas as espécies sofre alteração dependendo da temperatura. Em temperaturas mais elevadas, o KCl é o composto mais solúvel, enquanto que em baixas temperaturas, o NaCl é o composto mais solúvel. Logo, se inicialmente tem-se uma mistura de KCl e NaCl no estado sólido, pode-se dissolvê-los em água quente. Nessa temperatura elevada, todo o KCl da mistura estará solubilizado, enquanto parte do NaCl fica na forma de um precipitado e pode ser removido. Posteriormente, a solução aquecida é resfriada até 30 graus. Nessa temperatura, o KCl não é tão solúvel quanto anteriormente, de forma que agora ele começa a precipitar com a diminuição de temperatura, enquanto que a solubilidade do NaCl quase não sofre alteração e ele ainda se mantém na forma dissolvida, como uma solução supersaturada.